Muito bem, galera. Vamos analisar aqui a questão 3 da prova discursiva da FCC Bahia 2017 para professor de História, tá? E aí eu resolvi começar, inclusive, pela questão específica, né, da área de História, tá bom? Tem um valor aqui, o peso de 40 pontos, então entre as três discursivas ela é a mais importante, né, para os critérios de seleção. Então, essa aqui é a estrutura que o pessoal chama de estudo de caso, né, gente? Onde a banca traz alguns recortes de texto, né, para te contextualizar. E aí ela coloca uma situação hipotética, né, relacionada ao tema que esses textos abordam e por exemplo, ele te coloca para resolver uma situação prática, vamos dizer assim, do cotidiano escolar, né? Relacionando esses textos e a proposta, né? Do estudo de caso. Então, aqui, gente, nós temos o seguinte, né? Considere os dois trechos abaixo. O primeiro texto, da Elizabeth Medeiros, né, Ensino de História, presente no livro Ensino de História, Fontes e Linguagens para uma Prática Renovada. E traz o seguinte: o professor de História tem ampliado o uso de novas fontes e linguagens no ensino da disciplina, na educação básica, diversificando a utilização de materiais didáticos como instrumentos de trabalho no processo de ensino-aprendizagem. A utilização de documentos escritos, fontes imagéticas, histórias em quadrinhos, música, entre outros, tem sido um novo desafio metodológico. Aí, o textinho 2, a citação, né, basicamente um pequeno trecho da obra, é da Marina de Mello e Souza, África e Brasil Africano. E ele traz assim: se conhecermos melhor as sociedades africanas, entenderemos melhor nossa própria sociedade, formada a partir das contribuições decisivas não só da força de trabalho de africanos, como das culturas que eles trouxeram dentro de si e que foram usadas para reconstruir suas vidas em terra a princípio estrangeira. Então, a proposta para a gente aqui vai ser a seguinte: considerando a validade do uso dos mais variados tipos de fontes históricas na sala de aula, é possível ao professor de história selecionar, dentro de uma ampla gama de possibilidades, um documento que propicie aos alunos a abordagem da cultura africana na constituição da nossa sociedade. Assim, letra A, o que ele está pedindo no primeiro ponto aqui, né? Cite um documento histórico que atenda aos requisitos acima e mencione o período em que foi produzido. A letra B pede: formule uma questão para abordar com os alunos alguma especificidade da linguagem desse documento. E letra C, proponha uma questão para debater com os alunos a relação desse documento com os sujeitos e processos históricos que constituíram a sociedade brasileira. Então, galera, aqui, né, a banca está explorando justamente a capacidade do professor de história utilizar a fonte em sala de aula de uma forma proveitosa, né? Basicamente o que eles querem saber. Vem cá, você consegue utilizar uma fonte histórica, de fato, em sala de aula, para além do que o livro didático traz ali como imagem, né? E aí é o seguinte: você não precisa necessariamente, aqui nessa situação, acredito eu, citar um documento histórico que de fato exista, entende? Você pode imaginar um documento histórico, claro, baseado num contexto real, né? Baseado num contexto histórico real, certo?
Então, eu vou apresentar aqui para vocês o texto que eu desenvolvi tentando atender a essas questões colocadas aqui pela banca, gente. E aí vocês vão perceber que eu forjei um documento histórico a respeito de um contexto real. O contexto que eu escolhi foi a Bahia da primeira a Salvador da primeira metade do século XIX, né? E um documento voltado para a história da revolução, da revolta dos malês, né? Ou revolta dos búzios, como querem alguém, aquele levante ocorrido em 1835 em Salvador, liderado por escravos de origem malê, né? Escravos muçulmanos, né? De origem malê, que inclusive dominavam o árabe, né? Então os caras eram bilíngues aqui nesse contexto da escravidão do século XIX. Eles dominavam o português e dominavam também a língua nativa deles, certo? E a ideia desses revoltosos na época era nada mais, nada menos que fundar um califado islâmico, né? Abolir a escravidão e fundar um califado islâmico na Bahia. Então, gente, vamos lá. Aí vocês vão prestar atenção que é o seguinte: eu fiz respondendo cada questão, cada solicitação dessas aqui por partes, mas assim, não completamente separada. Vocês vão ver que apesar de eu colocar lá letra A, letra B, letra C, as coisas, os parágrafos eles se relacionam, entendeu? Então é um contexto ali que meio que deixa a coisa mais coesa, entende? E não uma coisa num formato muito Frankenstein, sabe? Dividida e tal. Mas vamos lá, deixa eu apresentar aqui para vocês o texto que eu desenvolvi. E aí tenham em mente cada questão dessa aqui para vocês entenderem como foi que eu guiei meu raciocínio para tentar responder. E é claro, né, gente? Isso aqui é só uma proposta, inclusive não foi passada a limpo, tá? Então podem ter alguns erros de português, certo? E aí fica até a dica para vocês criarem, né, os textos de vocês aí em cima dessa proposta. Então, espero que todos estejam visualizando o que eu coloquei ali como resposta da letra A, né? O documento que eu apresentei. Vocês podem ver aqui. Calma aí, vou tentar aumentar mais aqui, gente. Vocês podem ver aqui que eu trouxe assim: um manuscrito malê da primeira metade do século XIX, referente aos planos de revolta popular que culminariam com a chamada Revolta dos Malês, ocorrida em Salvador em 1835. Então, esse é o documento que eu forjei, que eu criei, que eu citei, tá? Um manuscrito malê do período, do contexto da Revolta dos Malês de 1835, beleza? Aí, o que a segunda questão colocou para a gente? Vamos voltar lá rapidinho, só para a gente entender melhor aqui a letra B, tá? Deixa eu minimizar isso aqui. Calma aí. Voltando. Ó, gente, a letra B está dizendo aqui, né? Formule uma questão para abordar com os alunos alguma especificidade da linguagem desse documento. Então, ciente disso, vamos voltar lá para entender como que eu tentei responder isso aí. Ao expor a imagem do manuscrito, que seria exposta para a turma com o data show, né? A primeira coisa que chamaria a atenção dos alunos seria a escrita, por não se tratar da língua portuguesa, e sim do árabe, falado e escrito na África muçulmana, região de origem dos malês escravizados. O professor poderia abordar a importância para os escravos rebeldes de dominar uma linguagem que as autoridades da época desconheciam, tá? Então, esse foi o que eu propus aqui para responder o ponto B, a pergunta B, tá? E, por fim,
A gente vai voltar lá de novo, porque eu quero que vocês se atentem para o que o ponto C está pedindo. Proponha uma questão para debater com os alunos a relação desse documento com os sujeitos e processos históricos que constituíram a sociedade brasileira. Então, o que que eu propus? Qual a questão que eu coloquei como ponto de partida para uma reflexão, tá? Por parte desses alunos, da contribuição, da importância desse movimento e da luta desses sujeitos históricos no contexto da escravidão, tá? Vamos lá de novo. Diferentemente do grosso da sociedade colonial, os africanos malês eram bilíngues, dominavam a sua língua materna e o português falado na época pela colônia. De que maneira a sofisticação intelectual dos malês muçulmanos e seu plano de ruptura da ordem escravista rompem com uma visão estereotipada e racista dos escravizados africanos como meros corpos submissos e dóceis frente ao fatalismo do cativeiro que lhes era imposto? Então, essa aqui foi a questão que eu formulei, que eu coloquei como pontapé, né, para uma reflexão acerca das especificidades desse movimento, especialmente no tocante à capacidade, né, intelectual dessa galera que estava à frente do movimento, tá, gente? Então é isso, né? Eu respondi de forma separada. Vocês sabem que é possível, sim, responder num texto só, né, num formato mais próprio de redação do que seria uma redação, dá para responder assim também, né? Até esse texto aqui, digamos assim, se eu tivesse lá com o tempo sobrando na prova e eu pudesse passar limpo, talvez eu colocaria ele como um texto corrido inteiro, sem divisão, entende, pessoal? Basta pouca coisa aqui, uns conectivos aqui, tá? Daria para fazer tranquilamente, entende? Mas é isso, né? A gente tem que ver também a questão do tempo, que é muito importante durante a prova.